O despertar de Maria. Maria sempre fora uma pessoa prática e determinada. Aos 30 anos, sua vida seguia uma rotina previsível e segura. No entanto, um e-mail inesperado de Pedro, um amigo de longa data, trouxe uma mudança repentina. Pedro, que havia se mudado para uma cidade distante para enfrentar um desafio pessoal, pediu sua ajuda em uma jornada que ele acreditava ser essencial para sua superação. Curiosa e disposta a apoiar o amigo, Maria decidiu fazer as malas e viajar para a cidade de Pedro. A viagem era uma pausa bem-vinda da monotonia de seu cotidiano. No trem, Maria se perguntava sobre o que a aguardava e como a jornada poderia impactar sua própria vida. Sentia um misto de ansiedade e empolgação enquanto o cenário passava rapidamente pela janela. Ao chegar, Pedro a recebeu com um abraço caloroso e um sorriso cansado, mas aliviado. Ele explicou que estava enfrentando uma série de desafios pessoais e acreditava que uma caminhada por uma trilha nas montanhas poderia ajudá-lo a clarear a mente e encontrar soluções. Pedro entregou a Maria um diário desgastado, que ele havia usado para registrar suas experiências e reflexões durante a caminhada anterior. Maria e Pedro partiram para a trilha no dia seguinte. A caminhada começou com uma subida íngreme, exigindo um esforço físico considerável. O ar fresco da montanha e a beleza natural ao redor eram revigorantes, mas também testavam a resistência deles. Enquanto subiam, Maria e Pedro conversavam sobre suas vidas, compartilhando histórias e sentimentos. A jornada estava apenas começando, e ambos já sentiam que ela tinha o potencial de mudar suas perspectivas. Ao final do dia, eles montaram um acampamento à beira de um lago tranquilo. A paisagem refletida nas águas parecia um espelho para suas próprias emoções e pensamentos. Ao redor da fogueira, Maria e Pedro conversaram sobre suas expectativas para a caminhada e os desafios que esperavam enfrentar. A jornada prometia não ser apenas uma caminhada física, mas também uma viagem de autodescoberta e conexão. A trilha continuava desafiadora, com subidas íngremes e terrenos irregulares que testavam a resistência de Maria e Pedro. Cada passo exigia concentração e força, mas também oferecia momentos de introspecção. Enquanto enfrentavam a dificuldade do caminho, Maria e Pedro conversavam sobre suas motivações para a caminhada e o que esperavam encontrar no final da jornada. Maria começou a refletir sobre sua própria vida. A rotina diária, as responsabilidades e os compromissos haviam começado a parecer mais pesados do que antes. A trilha estava revelando aspectos de sua vida que ela havia ignorado por muito tempo. As conversas com Pedro e o ambiente desafiador estavam ajudando-a a confrontar suas inseguranças e medos. O processo de superação parecia se desenrolar em cada passo que davam. Durante uma pausa para descanso, Maria encontrou uma área com uma vista panorâmica deslumbrante. O horizonte se estendia diante dela, e a vastidão da paisagem a fez se sentir pequena, mas ao mesmo tempo parte de algo maior. Maria aproveitou o momento para escrever em seu diário, anotando suas reflexões sobre a caminhada e os sentimentos que estavam surgindo. As palavras fluíam facilmente, como se a trilha estivesse ajudando a desbloquear suas emoções internas. Pedro, observando o esforço de Maria, começou a compartilhar suas próprias histórias de superação. Ele falou sobre desafios pessoais que enfrentou no passado e como a trilha havia desempenhado um papel crucial em sua transformação. A experiência de Pedro oferecia a Maria uma perspectiva valiosa sobre como enfrentar dificuldades e encontrar força interior. A caminhada estava se tornando mais do que um exercício físico. Era uma jornada de aprendizado e crescimento pessoal. À medida que o dia avançava, Maria e Pedro chegaram a um desfiladeiro que exigia atenção cuidadosa. A travessia foi feita com cuidado, e o apoio mútuo entre eles foi essencial. Cada desafio que enfrentavam estava fortalecendo sua amizade e ensinando-lhes a importância de confiar um no outro. A jornada estava se tornando uma metáfora para a vida, com suas subidas e descidas, dificuldades e conquistas. Ao final do dia, Maria e Pedro acamparam em um local tranquilo. A fogueira crepitava suavemente, e a escuridão ao redor era quebrada apenas pelas estrelas no céu. Enquanto compartilhavam uma refeição simples, discutiram como a caminhada estava mudando suas perspectivas e como a superação de desafios estava moldando suas vidas de maneiras inesperadas. A jornada estava apenas começando, mas já estava deixando uma marca profunda em ambos. Maria e Pedro continuaram sua caminhada e chegaram a uma pequena comunidade de montanha,
cercada por paisagens exuberantes. Os moradores locais, conhecidos por sua hospitalidade, receberam Maria e Pedro com sorrisos calorosos e curiosidade. Era uma comunidade simples, mas com um espírito acolhedor e vibrante. Os dois foram convidados a participar de uma festa tradicional que estava prestes a começar. Durante a festa, Maria e Pedro se misturaram aos moradores e participaram das atividades. A música animada e as danças tradicionais criaram uma atmosfera alegre e festiva. Maria se viu encantada pela vivacidade e pela forma como a comunidade valorizava as conexões humanas e o apoio mútuo. Ela conversou com vários moradores e ouviu histórias sobre suas vidas e desafios. Uma das histórias que mais a tocou foi a de Dona Rita, uma senhora idosa que havia superado grandes dificuldades em sua juventude. Dona Rita contou como havia enfrentado adversidades com coragem e otimismo, e como a força da comunidade a ajudou a superar momentos difíceis. Maria ficou inspirada pela determinação e pela sabedoria de Dona Rita. A história reforçou a ideia de que a superação muitas vezes é um esforço coletivo. Pedro e Maria se envolveram em atividades comunitárias, ajudando a preparar alimentos e participar de jogos tradicionais. A experiência foi enriquecedora e ofereceu a Maria uma nova perspectiva sobre a importância do apoio comunitário na superação pessoal. Ela percebeu como as conexões humanas podem ser uma fonte poderosa de força e resiliência. Na despedida, os moradores compartilharam conselhos valiosos com Maria e Pedro sobre como enfrentar os próximos desafios da trilha. Eles falaram sobre a importância de manter a mente aberta e estar preparado para imprevistos. Maria e Pedro se sentiram mais preparados e encorajados para continuar a jornada, com uma nova compreensão sobre o valor das conexões e do apoio. Ao se afastarem da comunidade, Maria e Pedro refletiram sobre o impacto positivo que a experiência teve em suas vidas. Eles estavam mais conscientes de como a ajuda mútua e a solidariedade são essenciais para enfrentar adversidades. A jornada estava se revelando não apenas um desafio físico, mas também uma oportunidade para crescer e se conectar com os outros de maneiras significativas. À medida que Maria e Pedro avançavam pela trilha, uma nuvem escura se formou no céu, anunciando a chegada de uma tempestade. O clima, que antes era agradável e ensolarado, rapidamente mudou. A chuva começou a cair pesadamente, e o vento forte sacudia as árvores ao redor. O terreno, que antes parecia desafiador, agora estava escorregadio e perigoso. Maria e Pedro, apesar de preparados, enfrentaram dificuldades para avançar. A tempestade tornou a caminhada ainda mais difícil, e a visibilidade estava comprometida. Eles decidiram procurar abrigo em uma caverna próxima, que parecia oferecer uma proteção temporária contra as intempéries. A entrada da caverna era estreita, mas eles conseguiram se acomodar e se proteger da chuva torrencial. Dentro da caverna, Maria e Pedro acenderam uma pequena fogueira para se aquecer e preparar uma refeição simples. O som da chuva e do vento que ecoava na caverna era constante, criando um ambiente que parecia tanto reconfortante quanto inquietante. Aproveitaram o tempo para refletir sobre a situação e o que estavam aprendendo com o desafio. Durante a conversa, Pedro compartilhou histórias sobre como havia enfrentado dificuldades em sua vida anterior. Ele falou sobre como momentos de adversidade o haviam ajudado a crescer e a encontrar novas perspectivas. Maria, ouvindo atentamente, percebeu que a tempestade era uma metáfora para os desafios que enfrentamos na vida e como a maneira como lidamos com eles pode moldar nossa jornada pessoal. Quando a tempestade finalmente começou a diminuir, Maria e Pedro saíram da caverna com uma sensação de alívio e renovada determinação. A experiência havia sido desafiadora, mas também havia oferecido uma nova perspectiva sobre a importância da resiliência e da paciência. Eles continuaram a trilha com uma compreensão mais profunda de como enfrentar adversidades e como manter uma atitude positiva, mesmo em momentos difíceis. À noite, enquanto acampavam sob um céu estrelado, Maria e Pedro conversaram sobre as lições que haviam aprendido com a tempestade. Eles se sentiram gratos pela experiência e pela oportunidade de se fortalecerem mutuamente. A jornada estava provando ser uma poderosa fonte de crescimento e aprendizado, e ambos estavam ansiosos para continuar enfrentando os desafios que viriam. Com a tempestade deixada para trás, Maria e Pedro retomaram a trilha, agora marcada por um clima mais calmo e claro. O caminho estava coberto de lama,
mas a beleza natural ao redor continuava a fascinar. À medida que avançavam, encontraram uma área de meditação ao longo da trilha, um local conhecido por oferecer serenidade e reflexão. O ambiente ao redor da área de meditação era incrivelmente pacífico. O som suave de uma fonte próxima misturava-se com o canto dos pássaros, criando uma atmosfera de tranquilidade. Maria e Pedro se instalaram em um espaço aberto, onde poderiam sentar e contemplar a paisagem. Ambos estavam ansiosos para aproveitar o momento de introspecção que o local proporcionava. Maria, ao se sentar e fechar os olhos, começou a sentir uma sensação de desconforto inexplicável. Algo parecia fora do lugar, como se uma presença invisível estivesse observando. Ela tentou ignorar o sentimento, focando em sua meditação e na reflexão sobre suas emoções e pensamentos. No entanto, o desconforto persistia, e ela não conseguia se livrar da sensação de que algo estava prestes a acontecer. Pedro percebeu que Maria estava inquieta e tentou acalmá-la com palavras tranquilizadoras. Enquanto conversavam, ouviram um ruído estranho vindo das profundezas da floresta. O som era sutil, mas constante, e parecia se aproximar deles. Maria e Pedro trocaram olhares preocupados, seus corações batendo mais rápido. Eles tentaram localizar a origem do som, mas a densa vegetação tornava a tarefa difícil. O ambiente ao redor parecia se transformar. O céu começou a escurecer e uma brisa fria soprou, trazendo um ar de mistério e apreensão. Maria e Pedro decidiram seguir o som, movendo-se cuidadosamente pela trilha. Cada passo parecia ecoar na floresta silenciosa, e o suspense aumentava com cada movimento que faziam. Finalmente, chegaram a um pequeno claro onde encontraram uma antiga cabana parcialmente coberta por vegetação. A construção parecia abandonada, com a madeira envelhecida e coberta de musgo. O som que haviam ouvido parecia vir de dentro da cabana. Com o coração acelerado, eles se aproximaram da entrada, que estava parcialmente aberta. Pedro empurrou a porta com cautela, e a visão que se apresentou fez com que ambos se congelassem. Dentro da cabana, havia uma série de artefatos antigos e documentos espalhados pelo chão. No centro, um diário semelhante ao que Pedro havia usado estava aberto, com páginas amareladas e anotações visivelmente desgastadas. O local parecia ter sido usado por alguém que enfrentava desafios semelhantes aos que eles estavam passando. Maria e Pedro se aproximaram do diário e começaram a folhear as páginas, intrigados com o que encontrariam. As anotações detalhavam uma jornada de superação e autoconhecimento, muito parecida com a que estavam vivendo. A descoberta trouxe um novo nível de suspense à jornada, revelando que a trilha estava conectada a um legado de superação que transcendeu o tempo. Maria e Pedro vasculharam a cabana, examinando os artefatos e documentos com curiosidade crescente. A atmosfera era carregada de mistério, e o diário aberto no centro parecia ser a chave para desvendar o enigma. Entre os documentos, encontraram um mapa antigo que parecia indicar uma rota secreta na trilha, além de várias anotações sobre meditação e superação. Maria começou a ler em voz alta algumas das anotações do diário. As páginas estavam repletas de reflexões profundas e conselhos sobre como enfrentar desafios e encontrar a paz interior. Um trecho chamou particularmente a atenção de Maria. A verdadeira superação vem quando enfrentamos nossos medos mais profundos. A trilha é apenas o começo. Enquanto Maria lia, Pedro procurava por mais pistas na cabana. Ele encontrou um pequeno compartimento escondido sob o chão, contendo uma caixa antiga. Ao abrir a caixa, descobriram um conjunto de chaves e um bilhete que dizia: "Para descobrir o verdadeiro tesouro, sigam o caminho das estrelas." A mensagem misteriosa deixou Maria e Pedro intrigados. Eles se perguntaram o que o caminho das estrelas poderia significar e como isso se relacionava com a trilha que estavam percorrendo. Decidiram que precisavam investigar mais a fundo e seguir o mapa para entender o significado das pistas encontradas. O mapa antigo indicava uma rota alternativa que se afastava da trilha principal e conduzia a uma área menos explorada da montanha. Com o cair da noite, decidiram seguir a rota indicada pelo mapa. A escuridão e a sensação de estar em território desconhecido aumentavam o suspense, e o ambiente parecia carregado de uma energia quase palpável. Enquanto avançavam pela trilha alternativa, o céu noturno começou a clarear, revelando um deslumbrante espetáculo de estrelas.
O brilho das estrelas parecia guiar o caminho de forma simbólica. Maria e Pedro seguiram o curso das estrelas, confiantes de que estavam se aproximando de uma descoberta importante. A trilha se tornava cada vez mais estreita e desafiadora, e o cansaço começava a pesar sobre eles. Cada passo parecia levar a um novo nível de revelação e descoberta. O clima estava silencioso, com apenas o som de seus passos e o farfalhar das folhas ao redor. Finalmente, chegaram a uma pequena clareira onde encontraram uma estrutura de pedra antiga, coberta de musgo e parcialmente oculta pela vegetação. As pedras formavam um padrão que parecia ter sido cuidadosamente planejado. Maria e Pedro se aproximaram da estrutura com uma mistura de expectativa e apreensão, prontos para descobrir o que o caminho das estrelas tinha reservado para eles. Maria e Pedro se aproximaram da estrutura de pedra, que parecia uma antiga construção ou um altar cerimonial. As pedras estavam dispostas de forma a criar um padrão geométrico complexo, e no centro, havia uma cavidade que parecia projetada para algo específico. A presença de símbolos e inscrições antigas nas pedras despertou ainda mais o senso de mistério e curiosidade. Pedro examinou a cavidade no centro da estrutura. Ela era do tamanho exato para uma das chaves encontradas na caixa na cabana. Com um olhar de determinação, ele inseriu a chave na cavidade e girou-a suavemente. Um clique baixo e sutil ressoou pela clareira, e um compartimento secreto se abriu na base da estrutura. Dentro, havia uma caixa pequena e ornamentada. Maria e Pedro abriram a caixa com cuidado, revelando um objeto que parecia ser um amuleto antigo. O amuleto estava decorado com uma pedra preciosa que brilhava com uma luz suave, quase mágica. Além do amuleto, havia um pergaminho enrolado, preso com um cordão de couro. Maria desenrolou o pergaminho e começou a ler em voz alta. O pergaminho continha uma mensagem enigmática. A verdadeira jornada não é apenas sobre o destino, mas sobre a transformação interna que ocorre ao longo do caminho. O amuleto é um símbolo de força interior e resiliência. Use-o com sabedoria e lembre-se sempre do poder da coragem. O conteúdo do pergaminho fez com que Maria e Pedro refletissem sobre suas próprias jornadas e a importância da transformação pessoal. O amuleto parecia ser uma representação física dos princípios que haviam aprendido ao longo da trilha. Eles sentiram que a verdadeira descoberta não estava apenas no objeto, mas no que ele representava para eles. À medida que a clareira se enchia de uma luz suave da manhã, Maria e Pedro se sentaram para conversar sobre o significado da mensagem e do amuleto. Eles discutiram como a jornada os havia desafiado e como haviam crescido ao enfrentar seus medos e inseguranças. A descoberta parecia ter trazido uma nova compreensão sobre o propósito de sua caminhada. Quando estavam prestes a deixar a clareira, Maria percebeu que o amuleto estava emitindo um leve brilho, que parecia guiar o caminho à frente. Pedro e Maria decidiram seguir o brilho, acreditando que poderia levar a uma nova revelação. A trilha estava repleta de novas perguntas e descobertas, e eles estavam prontos para enfrentar o que viesse a seguir. Enquanto seguiam a trilha guiada pelo brilho do amuleto, a sensação de suspense e expectativa continuava a crescer. Cada passo era carregado de antecipação, e a trilha parecia se abrir diante deles, revelando novos desafios e oportunidades de crescimento. Maria e Pedro seguiram o brilho do amuleto, que parecia guiá-los por uma trilha menos marcada e mais sinuosa. O caminho estava rodeado por uma vegetação densa e uma névoa misteriosa começava a se formar, criando um ambiente ainda mais enigmático. À medida que avançavam, o brilho do amuleto se tornava mais intenso, como se estivesse se conectando com algo maior ao seu redor. Depois de uma caminhada extenuante, chegaram a uma área aberta que revelava uma vista impressionante de um vale abaixo. O templo parecia ser o ponto final da trilha, o lugar onde as pistas e o amuleto os haviam levado. Ao se aproximarem do templo, Maria e Pedro notaram que a entrada estava adornada com símbolos semelhantes aos que haviam encontrado na estrutura de pedra. O amuleto parecia brilhar mais intensamente quando se aproximavam da entrada, sugerindo uma conexão profunda entre o objeto e o templo. Com uma sensação de reverência, Maria e Pedro entraram no templo. O interior era vasto e repleto de frescos antigos nas paredes, representando cenas de jornadas e superações. No centro do templo, havia uma grande fonte de água cristalina, rodeada por uma série de pedras esculpidas com inscrições. A água parecia refletir a luz do amuleto,
criando um espetáculo de cores e padrões fascinantes. Maria e Pedro se aproximaram da fonte e encontraram um espaço onde o amuleto poderia ser colocado. Era um suporte esculpido na forma de uma mão estendida, que parecia ter sido feito sob medida para o amuleto. Maria cuidadosamente posicionou o amuleto no suporte. Quando fez, uma luz suave emanou da fonte, e as inscrições nas pedras começaram a brilhar, revelando novas mensagens. As mensagens indicavam que o templo era um local de grande importância espiritual e que o amuleto havia sido criado para ajudar os viajantes a encontrar a verdadeira coragem e força interior. A luz da fonte parecia irradiar uma energia calmante e revitalizante, enchendo Maria e Pedro de uma sensação de paz e clareza. Enquanto exploravam o templo, encontraram um mural que contava a história de uma jornada similar à deles. O mural mostrava como o templo havia sido um ponto de encontro para pessoas que buscavam transformação e crescimento pessoal. As imagens e os textos destacavam a importância da coragem, da amizade e da resiliência em cada jornada. Maria e Pedro sentaram-se ao lado da fonte, refletindo sobre tudo o que haviam experimentado. O templo, com sua energia e sabedoria ancestral, havia proporcionado uma profunda conexão com suas próprias jornadas internas. Eles sentiram que a verdadeira recompensa não estava apenas nas descobertas físicas, mas na transformação pessoal que haviam vivido. Com o coração cheio de gratidão e entendimento, Maria e Pedro decidiram que era hora de deixar o templo e continuar sua jornada. A experiência no templo havia lhes dado uma nova perspectiva sobre a vida e a importância de enfrentar desafios com coragem e determinação. Com o amanhecer, Maria e Pedro deixaram o templo, sentindo-se renovados e inspirados pela experiência que haviam vivenciado. A trilha de volta ao ponto inicial da jornada parecia diferente agora, como se cada passo fosse uma continuação da transformação que haviam experimentado. O amuleto, agora guardado com cuidado por Maria, servia como um lembrete constante da força interior que haviam descoberto. Durante a caminhada de retorno, Maria e Pedro conversaram sobre os desafios e as lições que haviam aprendido. A experiência no templo havia proporcionado uma nova visão sobre a importância da resiliência e da superação pessoal. Ambos reconheceram como a jornada os havia mudado e como suas perspectivas sobre a vida haviam se expandido. À medida que se aproximavam do ponto de partida, Maria e Pedro notaram uma mudança no ambiente. A trilha, que antes parecia desafiadora e imponente, agora parecia mais amigável e acessível. A beleza natural ao redor parecia mais vibrante, como se a própria natureza estivesse celebrando a conclusão da jornada deles. Chegando ao final da trilha, foram recebidos por um grupo de pessoas que estavam acompanhando sua jornada de longe. Amigos e familiares que haviam apoiado Maria e Pedro durante todo o percurso estavam lá para celebrar com eles. A recepção calorosa foi um lembrete do valor das conexões humanas e do apoio que haviam recebido ao longo do caminho. Durante a celebração, Maria e Pedro compartilharam suas histórias e as descobertas que haviam feito. Eles falaram sobre como a jornada os havia desafiado e como haviam encontrado força e coragem para enfrentar suas próprias inseguranças e medos. A história do amuleto e do templo se tornou uma parte importante de suas narrativas, simbolizando a transformação que haviam vivido. Com o tempo, Maria e Pedro sentiram que a jornada havia concluído um ciclo, mas também estava começando um novo capítulo em suas vidas. As lições aprendidas e as experiências vividas se tornaram parte de quem eram, moldando suas atitudes e abordagens para os desafios futuros. Eles estavam prontos para aplicar o que haviam aprendido em suas vidas diárias e compartilhar suas descobertas com os outros. Ao se despedirem de seus amigos e familiares, Maria e Pedro estavam animados para continuar suas jornadas individuais com um novo senso de propósito e confiança. O amuleto, agora um símbolo de sua coragem e resiliência, foi guardado com carinho como um lembrete constante do poder da superação pessoal. Após a comemoração do retorno, Maria e Pedro voltaram para suas rotinas diárias, mas a experiência na trilha e no templo havia deixado uma marca profunda em suas vidas. A jornada que começou como uma busca por superação se transformou em algo muito maior, uma busca por autoconhecimento, coragem e conexão com algo além de si mesmos. Agora, de volta à cidade, eles queriam compartilhar o que haviam aprendido com o mundo. Maria decidiu que usaria sua experiência para ajudar outras pessoas a encontrar a coragem dentro de si mesmas. Ela começou a dar palestras sobre resiliência e superação, contando a história da trilha,
do templo e do amuleto. Em suas palestras, ela destacava a importância de enfrentar os desafios com coragem e de nunca desistir, independentemente das dificuldades que possam surgir. Pedro, por sua vez, sentiu que a jornada o havia transformado em um novo homem. Ele começou a escrever sobre suas experiências, criando um blog onde compartilhava suas reflexões sobre a vida, a coragem e a importância de encontrar força interior. O blog rapidamente ganhou seguidores, e Pedro descobriu que sua história inspirava outras pessoas a enfrentarem seus próprios desafios. Com o tempo, a história de Maria e Pedro se espalhou, e muitas pessoas começaram a procurar a trilha que eles haviam percorrido, buscando a mesma transformação pessoal. A trilha e o templo se tornaram destinos populares para aqueles que procuravam superar suas próprias lutas e encontrar paz interior. A comunidade ao redor da trilha cresceu, e a área se tornou um local de encontro para pessoas de todas as partes do mundo. Maria e Pedro continuaram a explorar novas trilhas e desafios, sempre com o amuleto em mãos como símbolo de sua jornada inicial. Eles sabiam que a vida estava cheia de altos e baixos, mas agora estavam mais preparados do que nunca para enfrentar qualquer obstáculo que viesse em seu caminho. A coragem que haviam descoberto em si mesmos era inabalável. Ao longo dos anos, Maria e Pedro permaneceram conectados, sempre apoiando um ao outro em suas respectivas jornadas. A amizade que se fortaleceu durante a trilha nunca se desvaneceu, e eles continuaram a crescer e evoluir juntos, cada um inspirando o outro a seguir em frente. Finalmente, Maria e Pedro voltaram ao templo para uma última visita, carregando o amuleto como um tributo à jornada que haviam iniciado. Ao colocarem o amuleto de volta no suporte da fonte, sentiram uma profunda sensação de paz e realização. Eles haviam completado um ciclo, mas sabiam que o legado da coragem que haviam cultivado viveria em suas vidas e naqueles que inspiraram. Com o amuleto de volta ao seu lugar, Maria e Pedro deixaram o templo pela última vez, sabendo que a trilha da coragem nunca realmente termina. A verdadeira aventura está na jornada contínua de crescimento e superação, e eles estavam prontos para abraçar tudo que o futuro reservava.